Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso programa que estuda as obras de André Luiz, o Espírito da Letra, através do aprofundamento, dos sinônimos, dos comentários. Nós vamos entendendo melhor aquilo que André Luiz disse com clareza, mas em termos técnicos, em termos mais herméticos, próprios daqueles que estudam estas áreas deste livro tão importante, Mecanismos da Mediunidade, a área da eletrônica, dos circuitos elétricos. Então, hoje nós vamos para o capítulo 6, que vai falar sobre circuitos elétricos e circuito mediúnico. Você está vendo que nesses capítulos todos, André Luiz está criando os tijolinhos básicos para explicar o processo mediúnico através de uma analogia entre o que acontece na energia elétrica, nos circuitos em que os elétrons estão levando energia para os diversos componentes, e o que acontece no circuito da mediunidade, da sintonia. Então, ele faz primeiro as definições básicas e depois ele combina, explicando por analogia essa ação vibratória sobre a mente humana. E isso já começou a acontecer de forma bastante direta no capítulo 5º, capítulo anterior, que falou da corrente elétrica e da corrente mental. Assiste o programa passado e você vai ver a corrente elétrica e a corrente mental. Agora, ele não vai falar de corrente, ele vai falar de circuito. Circuito, você pensa assim, nossa, o circuito aqui de Interlagos, onde os carros correm, circuito, né? Tem um começo, ele vai dar a volta toda, faz a volta e passa de novo. Então, é um percurso. A corrente é aquilo que anda. A corrente elétrica seria o carrinho de Fórmula 1. Enquanto que o circuito elétrico é o percurso que ele faz. Seria o autódromo do Fórmula 1. Então ele vai explicar agora essa questão, o circuito elétrico e o circuito mediúnico. Como é que essas coisas acontecem? Como é que a corrente mediúnica passa da mente do espírito ao médium? Por que caminhos? É interessante isto. Porém, esse texto aqui, como foi o do capítulo 5º, ele não exige que a gente faça um resumo, porque dá para entender bem. E nós vamos colocar para você algumas imagens e você vai poder também fazer essa correspondência, ok? Então agora nós vamos começar a leitura dos subtítulos do capítulo 6º. Acompanha aí do lado, ó, você está vendo a nossa imagem chegando para você. Você vai ver o capítulo 6º, circuito elétrico e circuito mediúnico. André Luiz começa nos explicando. O conceito de circuito elétrico indica a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica. A extensão, o comprimento da pista, sempre que se sustente uma diferença de potencial em seus extremos. Ou seja, para que aconteça o circuito, a energia correndo, é preciso ter uma diferença de potencial. Lembra que tem o positivo da pilha e o negativo. Existe a corrente elétrica real e a corrente elétrica convencional. A convencional é aquela que sai do positivo para o negativo e a real é a que sai do negativo para o positivo. Nós explicamos isso na semana passada. Agora ele está dizendo que este circuito, ele é esse perímetro por onde passa a corrente, em função da diferença da potência de uma parte e de outra. Se não houver diferença de potência, não há corrente. Então, se você ligar positivo com positivo, não há corrente. Os elétrons ficam paradinhos, eles não vão sair de um lugar para outro se estão na mesma potência. É a mesma coisa que você pegar uma borracha com água, uma ponta você eleva e a outra ponta fica mais baixo. O que acontece? Existe uma diferença de potencial, a energia potencial que está na parte mais elevada, tende a ser transferida para a parte mais baixa. Então, se você soltar o bico da mangueira embaixo, toda a água que está dentro da borracha, daquele conduto que você liga na torneira, ela vai escoar para a parte mais baixa, porque tem uma diferença de potencial. A tentativa é de equilibrar isto.
Então, ela vai chegar no nível mais baixo, onde está a saída de água. Então, essa diferença de potencial no campo elétrico faz com que os elétrons circulem, é o que ele está dizendo agora. O circuito, ele encerra, ele contém um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização, a englobarem os serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia. Esse é o circuito. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas possuem consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam os recursos de geração, de manobra, proteção e medida. Todos os que estão envoltos nesse circuito possuem características para que isso possa acontecer. Vamos voltar à ideia da Fórmula 1. Você tem a linha de partida, você tem a pista, você tem subidas, você tem descidas, você tem curvas, você tem retas. Você tem também a parte do box, quando o carro tem que parar. Você tem aqueles que trocam pneu, você tem aqueles que abastecem combustível. São o núcleo gerador. Se o carro precisa de combustível ou precisa trocar o pneu, você para lá, eles fazem isso e o carro volta a correr. Então ele está dizendo que o circuito tem todos estes componentes, todos eles engrenados para que a coisa funcione, dentro da sua característica específica. Agora que ele já deu a explicação do circuito elétrico de uma forma mais simples, nós vamos para o segundo subtítulo, cujo tema é Conceito de Circuito Mediúnico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico a essa pista, a esta extensão de campo de integração magnética em que circula a corrente mental. Vemos então que na corrente elétrica os elétrons físicos circulam e na corrente mental os elétrons mentais circulam. Então, o circuito mediúnico é este campo que integra magneticamente os elétrons mentais e eles circulam. E eles circulam sempre quando? Veja aí o André Luiz dizendo. Ele circula sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor e o receptor. Então, o circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo, que é da entidade, André Luiz está escrevendo isso para nós, uma vontade apelo, que é aquela que solicita, e uma vontade resposta, que é a do médium, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à esfera dos espíritos encarnados, porque ela representa conjugação, combinação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Veja que interessante. Nós encontraremos essa mesma estrutura dentro tanto da vida material quanto da vida espiritual. O espírito solicita, se aproxima, intui e o indivíduo está ali receptivo. Então ele recebe a intuição e responde dizendo, ok, eu concordo, pode transmitir sua ideia. Cria-se então uma diferença de potencial entre o receptor e o emissor. Isso também acontece entre os homens encarnados. Vamos imaginar, por exemplo, uma sala de aula. Existem alunos que não conhecem a matéria. Existe um professor que está explicando a matéria que ele já conhece. Olha a diferença de potencial. Um sabe, os outros não.
Para que seja eficiente este circuito, o que é necessário? Não só a disposição do professor em ensinar, mas o interesse dos alunos em receber. E se não há interesse do aluno, o professor fica falando, e o aluno não entende nada porque não está prestando atenção. Porém, se os alunos estão atentos, o professor induz a comunicação, ela chega ao ouvido do aluno, trabalha no seu cérebro, o aluno começa a processar as informações que veio da boca do professor, começa a tentar dar sentido a elas, e quando encontra um probleminha, ele fala, professor, não entendi. O professor repete, aquilo volta, explica de outro jeito, a mente compreende e assimila. Então, também entre os encarnados, é necessário formar este conjunto que permite que a transmissão da ideia seja assimilada pelo receptor. Agora, se o receptor na sala de aula está preocupado com outra coisa, está mexendo no celular, não está prestando atenção, está fazendo um joguinho, né, escondido do professor, está conversando com o amigo, ele não está conectado com o sistema, com o circuito da ideia. Portanto, ele não guarda. Ele pode até estar olhando para o professor, mas está pensando na namorada. Ai, minha namorada, vou encontrar com ela. E o professor está falando, e fulano, o que eu disse agora? Professor, eu não percebi, desculpa. Ele está voando. Ou seja, apesar de ele estar fisicamente, aparentemente prestando atenção, a sua mente está fora de sintonia. Então, não forma o sistema, não forma o circuito. A ideia sai do professor, mas não chega no aluno, na mente do aluno. Ele escuta, mas ele não capta. Então veja só, vamos voltar agora ao André Luiz. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares básicos do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. O que significa isso, André? Que André Luiz fala difícil, é complicado às vezes, eu não entendo, mas é fácil de entender. Vamos voltar ao texto. Para a realização desse intercâmbio, o que acontece? Tanto o professor quanto os alunos precisam ter determinadas características. O cérebro está trabalhando para emitir, eu vou citar aqui apenas no primeiro momento essa ação do professor na sala de aula. O professor possui o quê? Elementos básicos no seu cérebro que ele tem que identificar se aquilo que ele está falando está sendo entendido. Se os alunos estão ouvindo, estão compreendendo. Se ele usar termos difíceis, os alunos não entendem. Se ele usar termos só técnicos, os alunos também vão ficar boiando. Então o professor precisa ter o quê? Ele precisa ter nesses seus circuitos básicos estes elementos, que são a capacidade de criar ideia, de selecionar as ideias, de observar em si mesmo se essas ideias estão sendo adequadas e como é que ele vai exprimir essas ideias. Um professor, às vezes, está falando muito bonito, mas está falando difícil e os alunos não entendem. Ou o professor está falando claramente, facilmente, mas as ideias do tema são tão complexas que se ele ficar só na palavra, os alunos vão ficar meio perdidos. Então o professor faz o quê? Usa uma imagem, coloca lá a imagem. E uma coisa é você explicar o que é uma célula para os alunos. Uma célula é um negócio redondinho que tem um núcleo, que tem um citoplasma, que tem uma membrana, e o aluno fica vendo a membrana. A membrana é como uma parede, como se fosse a estrutura que circunda a casa, é o muro de proteção. O aluno fica, muro, será que é de tijolo? Será que é de concreto? Aí o professor pega o quê? Pega uma imagem de uma célula e põe para os alunos verem. Poxa, essa imagem já resolve 80% do problema do professor.
Em vez de ele explicar o que é cada coisa, ele vai mostrar o que é. Então, essa expressão é uma forma do professor transmitir para os alunos. Agora, voltando ao circuito mediúnico, a mesma coisa acontece. A entidade vai precisar também agir de uma forma que seja facilmente assimilável pelo receptor. A entidade emite, o receptor recebe, mas vamos supor que a entidade queira transmitir uma ideia que esteja em grego. Em grego. Ele vai falar em grego. O indivíduo que está recebendo essa ideia não entende grego. Então ele vai ouvir um monte de coisa e ele não vai saber o que é. Aí o que acontece? Não forma o circuito, porque não há atenção, não há compreensão. Então a entidade estará emitindo numa língua que o médium não compreende. Ou vai usar palavras muito complicadas, muito difíceis. Eu me recordo uma vez em que o Chico Xavier estava dizendo, ele estava contando quando ele trabalhava na venda do José Felizardo, o seu primeiro patrão, vamos dizer assim. Ele tinha que molhar um canteiro de alho no fundo, uma horta, para depois vender. E enquanto ele estava molhando, aparece um espírito que quer escrever poesia para ele. Está naquela fase de começar a escrever as poesias do Parnaso de Além-Túmulo. É um espírito muito erudito. E ele começa a regar o canteiro de alho e o espírito começa a dizer, eu quero que você escreva isso, isso. E começa a falar dos vermes, do mundo microscópico, dos seres muito pequenos. E vai usando uma linguagem que o Chico não entende. O Chico diz, ele mesmo conta, que ele não compreende o que o espírito está falando. Aí depois de muito tentar, o espírito fala para ele assim, não tem problema, a sua cabeça é muito pequena para aquilo que eu estou falando. Quando você estiver lá, você senta lá que eu vou escrever para você e aí o que você conseguir guardar serve. Ou seja, essa maneira de expor, principalmente na literatura, era necessário que, naquele momento, o Chico tivesse sentado, concentrado, estivesse com a sua mente aberta. Ele estava regando o canteiro lá, e o espírito querendo falar para ele do infinitesimal, dos montículos, dos seres microscópicos, uma linguagem totalmente diferente. E a entidade não conseguia fazer o Chico guardar aquela coisa naquele momento. Então você observa que, voltando a esse texto que acabamos de ler, para a realização da atividade desse circuito mediúnico, o emissor e o receptor possuem, dentro deles, possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade, porque é no cérebro que acontece os circuitos básicos do campo nervoso, eles vão estar podendo atender a trabalhos espontâneos que o espírito do encarnado ou do desencarnado necessitam, que é a criação da ideia, a seleção das ideias e das palavras, a autocrítica e a expressão. Então veja só, presta atenção nessa frase final aí, ideação. O indivíduo precisa criar, ter ideia. Então a entidade, muitas vezes, para fazer o médium entender, ao invés de ficar falando no ouvido, dizendo, eu quero que você escreva assim, 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 ele projeta um cenário, ele projeta uma imagem no subconsciente do médium. Transfere para a inteligência, para o cérebro do médium, uma figura, que é mais fácil do médium perceber. Aí, naturalmente, quando é possível que ele transmita palavras ou ideias literais com sons, ele poderá fazer isso. Outras vezes será mais fácil ele apresentar o cenário para o médium descrever. Então o médium terá que aprender a selecionar o que é o importante para ele transmitir naquele momento. Precisará ter a capacidade de pensar se aquilo que ele está escolhendo realmente é o melhor, é o mais importante, e como é que ele vai exprimir isso. Então veja só que não é nada complicado o que ele está falando. Dá perfeitamente para a gente entender. Vamos agora para o outro subtítulo. Circuito aberto
e circuito fechado. Inicialmente ele vai falar da corrente elétrica. Olha aí, ó. A corrente elétrica em sentido convencional. Falamos do que é convencional no programa anterior. Convencional e real. O convencional era do polo positivo para o polo negativo, mas o real era do polo negativo para o positivo. Veja só como André Luiz é exato no que ele está explicando. Agora ele está falando no sentido convencional, aquilo que os cientistas convencionaram marcar na corrente elétrica. Esse circuito elétrico é enviado do polo positivo do gerador, circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo. O gerador tem o polo negativo, é a pilha. A pilha tem o positivo e o negativo. Então a corrente sai do positivo e vai até o negativo, voltando ao gerador, que é a pilha. Ou é o gerador de energia que cria a diferença de potencial. E aí, neste polo negativo, ele passa por intermédio do campo interno do gerador ao polo positivo, seguindo o seu curso. É o carrinho. Ele passa, ele sai de um lugar, volta para o final da pista e volta para o começo da pista. Vai para o final, volta para o começo. É assim. Agora, ele diz aí, ó, para que a corrente se mantenha, para que essa corrente esteja constante, é indispensável que o interruptor de manobra se demore ligado. Ou, mais claramente, que o circuito esteja fechado. De vez que em regime de circuito aberto, a corrente não circula. Nós vamos mostrar para vocês a imagem de novo do circuito. Primeiro a do circuito aberto. Você vai ver que entre a lâmpada e o gerador existe um interruptorzinho que está desconectado. Quando esse interruptor está desconectado, o que acontece? Não tem corrida de elétrons. Imagina que na pista de Fórmula 1 aconteceu um deslizamento e rompeu a pista. Não dá para passar. Choveu muito, ninguém percebeu. No dia da corrida, aquilo afundou, tem um buracão na pista inteira. Então o que acontece? Não tem como os carrinhos correrem. Os carrinhos vão ficar tudo no box parado. Essa é a corrente aberta. Ela não está conectada. Existe uma interrupção. Então a lâmpada, você vai ver nessa imagem, a lâmpada não funciona. Agora, quando você liga o interruptor e o metal do interruptor permite a passagem de novo da corrente elétrica, é a mesma coisa que chegar alguém lá com uma ponte de metal já pré-fabricada e colocar em cima do buraco, aí os carros podem passar. Oba, vamos ter corrida! Vamos lá, o carro pode passar em cima do buraco. Não tem mais buraco. Então, há a corrente fechada e aí a lâmpada acende. Isso é simples, você entende muito bem. É fácil de compreender o que ele está falando. Mas ele está usando essa imagem justamente para fazer uma correspondência à corrente do circuito mediúnico. Veja só o que ele continua explicando agora. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Ela precisa passar de um para o outro. Mas para que se alimente esse fluxo energético está circulando, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou de adesão do médium se mostre constante, em equilíbrio. Ou, mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado. Porque se tiver uma abertura nesse circuito, uma desatenção do médium, uma perturbação qualquer, a corrente de associação mental não se articula. Você vai ver então a outra imagem. Você vai ver o corpo do médium, o perispírito do médium desdobrado está um pouco ofuscado, parece meio nebuloso. O perispírito do espírito, que também está lá comunicando, eles fazem um circuito, ligam-se a mente de um com a mente de outro. Porém, para que esse circuito funcione e a lâmpada da ideia acenda na manifestação mediúnica, o médium tem que estar em constante adesão. Ele tem que estar concentrado na emissão do espírito em harmonia com a entidade.
Porque se acontecer, vamos imaginar que está tendo transe mediúnico, o médium está lá, de repente o vizinho solta uma bomba, aquelas bombas de São João, aquelas bombonas de 1000, pá, aquela explosão, o médium leva um susto, e isso rompe a sintonia. Alguém começa a falar muito alto no ambiente, e isso entra pelo ouvido do médium, chega no cérebro do médium como alguma coisa que está competindo com a ideia da entidade, aquele som entra e é recebido pelo cérebro mediúnico, que começa a dizer, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e ele corta a ligação com a entidade. Ou então, o médium não está assim muito atento, ele está sentado para receber os espíritos, mas está pensando, será que eu desliguei a panela de feijão lá de casa antes de vir? A mente dele está funcionando em outra área, ele não está aberto para receber a intuição do espírito. Ou então, olha quanta coisa pode acontecer no circuito mediúnico. Ele recebeu uma notícia muito difícil, muito triste, um parente que está agora doente, que foi internado, e essa ideia está dentro da mente dele, ele não consegue livrar-se dessa ideia. E a entidade quer transmitir alguma mensagem de cunho positivo, edificante, e o médium está com aquela tragédia circulando no seu, vamos dizer, gerador de energia mental. Então existe uma interferência. E a corrente elétrica, ou a corrente mediúnica, no caso, que é a corrente dos elétrons mentais, não consegue se articular, não consegue se tornar um circuito fechado. Então, às vezes o médium fala assim, eu não estou conseguindo sentir os espíritos, não estou conseguindo captar a ideia. Por quê? Porque muitas vezes alguma coisa está interferindo. Vamos imaginar que o médium esteja com alguma dor física, ou ele esteja com cólica renal, ou ele esteja com uma dor de dente, ou ele esteja com um incômodo intestinal. Como que ele pode se sintonizar com o espírito se tem alguma coisa física que está gerando incômodos de tal magnitude que ele não tenha sossego, a mente seja chamada a toda hora, tá doendo, toma um remédio, alguma coisa tem que ser feita. Então, isto tudo cria obstáculos ao circuito mediúnico, à sintonia com as entidades que estão perto de nós, tentando nos passar alguma notícia, fazendo-nos sentir, por quê? Porque nesse instante, você vai dizer assim, eu queria tanto receber o espírito, mas a dor está demais, é a dor que vai tomar conta da sua mente, da mente do médium. Então, isso gera problema. Você vai ver então que existe no circuito muitas coisas que podem atrapalhar a elaboração. Imagine que naquela corrida de Fórmula 1, primeiro pode acontecer de a pista afundar, aí não tem circuito. Segundo, depois que já consertaram a pista, alguém pode jogar uma garrafa de óleo lá do público que está assistindo, joga uma garrafa, estoura o óleo na pista, também vai ter dificuldade, porque os carrinhos vão passar lá, vai escorregar, vai bater no guarda-rei, vai bater nos muros laterais, tem que parar a corrida para limpar a pista. Ou então alguma coisa aconteceu e caiu areia na pista. A areia também dificulta o atrito das rodas e os carros patinam, tem que limpar a pista. Existem várias coisas que acontecem. Vamos dizer que cai uma chuva daquelas, inunda a pista. É claro, tem que trocar o pneu, mas mesmo com o pneu de chuva, se a chuva é muito intensa, levanta aqueles spray que ninguém enxerga nada, um carro começa a bater no outro. A ideia da entidade chega com um monte de interferência. Essas interferências, muitas vezes, elas ocorrem durante a reunião mediúnica na casa espírita, quando não há disciplina mental dos membros que estão fazendo parte dela. Cada um está pensando uma coisa, cada um está querendo ir embora ou quer pedir orientação de uma bobagem qualquer. Então há um enxame de pensamentos contraditórios, gerando aquele ruído que às vezes dificulta a sintonia do médium com a entidade, porque ele fica perdidão. Ele fica bombardeado por um monte de solicitações que não são as melhores. Então aquele circuito que você viu aí do médium com o perispírito dele, o perispírito do espírito, tá ali tentando se comunicar,
Se não houver esse circuito fechado, vai haver dificuldade na transmissão da ideia, ok? Vamos agora para o outro subtítulo, resistência. Todo circuito elétrico, e ele vai falar agora da energia elétrica comum na Terra, todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas, chamadas constantes ou parâmetros, que são resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, com a produção ou provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Na mecânica, o atrito consome energia, que é justamente aquilo que é gerado pelo movimento, quando os elementos se encontram, se esfregam. Igualmente, também no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Essa é uma diferença de potencial que pode causar essa dificuldade. Por exemplo, quando você liga um objeto elétrico numa tomada, a corrente elétrica sai da tomada, entra no objeto e volta para a tomada. Então é esse circuito. Só que às vezes você põe a mão no fio, o fio está quente. Por que que o fio está quente? Porque aquele fio, ele tem uma dimensão que não é adequada para passar aquela corrente. Então tem muito atrito entre os elétrons e o fio de cobre. Os elétrons de cobre têm muita dificuldade e se você deixar, aquele fio derrete e pega fogo. É a resistência. Então, você já entendeu que entre o espírito e o médium também pode existir o desgaste da força mental do médium em manter essa sintonia. E quanto mais hostil é o ambiente, mais esse desgaste acontece. Às vezes os médiums, quando estão trabalhando num processo longo da mediunidade, quando termina o transe, eles estão extenuados, estão bastante cansados mentalmente. Porque isso exige aquela concentração, e esse desgaste é natural para manter a sintonia. A energia mental também se dissipa dessa maneira. E às vezes a dissipação se representa, se estabelece com esse cansaço mental, com sono, com necessidade de dormir, às vezes. Agora, vamos para o subtítulo indutância. No circuito elétrico, quando você tem a energia elétrica num circuito que a gente produz com uma lâmpada, um gerador, por exemplo, a indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético. A gente já viu que a corrente elétrica produz corrente magnética, campo magnético, provocado por essa corrente, impedindo-lhe a alteração. O campo magnético tenta segurar as coisas do jeito que estão. Se, por exemplo, a corrente aumenta, o campo magnético tenta manter a mesma potência. Ou se diminui o campo magnético que foi induzido que foi criado naquele circuito, vai tentar impedir essa diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, surge na intimidade do circuito determinado acréscimo de força que se opõe a essa mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante à da inércia em mecânica. Se por acaso esse circuito elétrico está acontecendo ali, sofre uma abrupta, uma imediata descontinuidade, uma solução de continuidade, uma interrupção, o efeito que estamos estudando, a indutância, produz uma descarga elétrica. Se ele diminui, a indutância tenta manter. Mas se ele é abruptamente cortado, sofre uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade daquela corrente que está andando. Uma vez que o circuito, que possui bobinas, motores, ele gera uma força indutiva muito grande. Implementos estes, circuitos estes, geradores estes, bobinas estas,
que não devem ser interrompidos de repente e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar. Único modo de frustrar o aparecimento de correntes extras, que são capazes de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os aparelhos que estão funcionando no circuito. Você vai ver uma imagem aqui desse negócio da inércia, naquilo que a gente chama de um movimento circular que se mantém assim dentro da sua estrutura. Você vai ver, alguém vai pegar uma roda de bicicleta que não mantém-se na posição vertical, fixa, se ela não estiver no eixo da bicicleta, e ele vai começar a girar essa roda. Quando ele gira esta roda ganha uma velocidade, uma inércia, que mantém a roda como se ela estivesse no eixo da bicicleta, mesmo que ela esteja solta. Esse princípio se chama giroscópico. Ele se mantém funcionando e é ele que orienta, por exemplo, foguetes que precisam chegar a determinados locais para que eles não saiam do rumo. Olha que interessante este vídeo, dá uma olhadinha. Então o que acontece? Quando você tem isto, o giroscópico ele mantém a direção, ele está girando. Assim a corrente elétrica está girando, está mantendo o movimento. Se de repente alguém corta a corrente elétrica, o que acontece? O magnetismo que está envolvendo isto, que não vai poder diminuir lentamente, ele propicia uma descarga elétrica, que pode danificar os aparelhos. Aí André Luiz vem falar aqui, acompanhe comigo. Também no circuito mediúnico, verifique-se a mesma coisa. Ante a energia eletromagnética armazenada no campo da combinação das duas mentes, entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, que obsta possíveis variações. Então cria-se indutância para que aquele circuito mediúnico mantenha-se assim, tranquilo, em funcionamento. Em virtude disto, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da combinação mediúnica certo aumento de força, impedindo que essa variação aconteça. Se a violência interfere, criando mudanças bruscas, a indutância no plano mental determina uma descarga magnética, cujos efeitos se mesclam, se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento do espírito com o médium, porquanto o circuito mediúnico, que envolve os implementos do perispírito e do corpo físico e os tecidos celulares complexos em nosso cérebro, no plano físico e no plano espiritual, ele se mostra fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário enfraquecer-lhe a intensidade quando se chega o momento de terminar o trânsito, para que se impossibilite, para que não se permita a formação de extras correntes magnéticas capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, tanto quanto para a entidade em processo de comunicação. É aquele negócio. O indivíduo está lá concentrado, está em sintonia, o espírito está se manifestando, chega alguém e diz: ô fulano, acorda o médium assim, desse estado. O que acontece? O transe que estava sereno sofre uma interrupção brusca e essa interrupção vai produzir a resposta da indutância. O médium sofre um choque. Dependendo do grau de profundidade do transe mediúnico, o médium vai ficar com sequelas. Vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com batedeira, vai ficar com um estado de tontura, vai precisar às vezes dormir, descansar, porque há um aparelho elétrico que foi imediatamente derrubado e a resposta do campo, do circuito magnético que estava ali, vai produzir uma reação dessa natureza no cérebro, nas forças, dos implementos que estavam funcionando no intercâmbio mediúnico. Então mesmo nas reuniões
de desobsessão ou nas manifestações mediúnicas da casa espírita, quem vai conversar com a entidade precisa ter cautela, não tocar no médium que está em transe, ter cuidado para não gerar interrupções no circuito elétrico. Não, quando ele pensa que acabou a comunicação, não cutucar o médium. Escuta, tá tudo bem? Você já acordou? Porque o médium tá assim, né? Tá em outra sintonia. E o choque que ele pode sofrer não é do contato físico, é da ruptura do circuito mental elétrico. E o seu cérebro sofre um impacto. E depois é difícil para ele voltar ao equilíbrio para uma próxima comunicação. Então é muito importante que os trabalhadores possam saber disto, e o médium também, porque é preciso que a energia do transe seja dissipada lentamente quando termina. Então espera um pouquinho, espera o médium voltar o seu equilíbrio mental para que a corrente elétrica diminua. E agora vamos para a última das características do circuito elétrico, a capacitância. No circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação da energia no campo elétrico. Energia essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade em mecânica. Na mecânica temos os corpos elásticos, né? Os aparatos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados de capacitores ou condensadores. Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, devolvendo-a ao circuito por ocasião do descarregamento. Em identidade de circunstância, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito. Recursos estes que correspondem à sintonia psíquica. Estão os dois em sintonia, médium e entidade. Os elementos suscetíveis de juntar, de aumentar, de guardar essas possibilidades no campo magnético, dessa conjugação, dessa combinação mediúnica, eles são representados pela capacidade criativa e interpretativa na região mental do médium, que vai acumular os valores recebidos da entidade que o comanda, devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico na ação do intercâmbio. Essas analogias são valiosas, compreendendo-se então por que motivo nas tarefas mediúnicas organizadas para fins nobres é sempre necessária a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. Veja quantas coisas interessantes que André Luiz nos está ensinando. Nós vamos ter que terminar aqui, mas no capítulo seguinte, cujo título é Analogias e Circuitos, nós vamos continuar a ver quantas coisas bacanas estão aqui colocadas por André Luiz para nosso aprendizado. Então vejam só, mediunidade não é sentar, dar umas cafungadas assim, fazer uns barulhos e incorporar a entidade. Não, a entidade não entra no indivíduo. Ele precisa criar mente e sintonia para aquele ambiente estar adequado para que o transe eletromagnético das mentes do espírito e do perispírito do médium se conectem. E também quando chega o fim, é preciso que haja uma desconexão menos abrupta. E é nesses circuitos elétricos diferenciados entre entidades elevadas ou entidades inferiores, é que nós podemos perceber as respostas na sensação mediúnica, que também são diferentes. Entidades elevadas são suaves, chegam tranquilamente. Já espíritos mais difíceis, eles criam uma diferença de potencial meio agressiva, meio assim brusca, e o médium sente aquilo e às vezes até passa mal, mas é próprio do processo mediúnico mesmo, do circuito elétrico. Então, no capítulo 7º, nós vamos ver várias coisas ligadas a isso. Eu espero que você esteja interessado em aprender essas questões, porque isso tem a ver com a nossa sensibilidade. E a gente espera você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá,
Um grande abraço e muita paz.